Hello, hello, good morning everyone, happy Monday, boa segunda-feira para todo mundo. Seja bem-vindo a essa live que acontece toda segunda-feira. Para você que não me conhece, é novo por aqui, está assistindo a live pela primeira vez, eu sou Ana Petrosino, eu sou CEO de um grupo que toma conta de 3 empresas hoje, especialista e mentora de Business English há mais de 15 anos. Venho treinando executivos de grandes multinacionais para que eles possam se posicionar com mais clareza, com mais objetividade, falar inglês em reunião, em apresentação, quando tu estiver fazer networking. E hoje a gente vai falar sobre networking estratégico em inglês. O que é fazer um networking estratégico e como você executa isso no seu dia a dia. A parte mais importante não é somente a inicialização, mas como é que você inicia e mantém essas conversas acontecendo de uma maneira profissional, de uma maneira natural, sem que você tenha medo de errar ou sentir aquele frio na barriga. E grandes oportunidades nascem quando você sabe, você domina fazer networking em inglês, você sabe manter uma conversa muito agradável, você sabe perguntar de maneira adequada, tudo isso gera um impacto na forma que as pessoas elas te veem, e isso está relacionado a 2 pilares super importantes, que é relacionamento e posicionamento. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como é que você vai executar isso em inglês, mesmo se seu inglês ele ainda estiver no nível pré-intermediário, intermediário. Para você que também está no nível avançado, com toda certeza essa live, esse conteúdo vai te apoiar. Agora, olha só, responde para mim, quantas vezes você já deixou de participar de uma reunião, de um evento, de uma call, de repente de um congresso, porque você não sentiu confiante em puxar a conversa de maneira relevante com alguém mais importante ou alguém que você gostaria de gerar contato, porque você fica com medo de travar, né? Você ficou com medo de travar com o seu inglês. Ou então você sentiu aquela sensação de, poxa vida, mas acho que eu não tenho o que falar, acho que o que eu vou trazer não é tão interessante. E aí, o que eu quero te falar aqui é o seguinte, não é falta de língua. Muitas vezes o que falta é você ter estratégia para manter esse networking acontecendo. No mercado global, o que acontece? As grandes oportunidades, tanto de vaga, quanto de movimentação, quanto de benefícios, tudo isso está acontecendo nos bastidores. Elas não necessariamente, grandes oportunidades, elas não ficam divulgadas ali no LinkedIn para você... vou aplicar. Não, isso é feito em conversa interna, né? São contatos ativamente, trabalhando rede de contato. É dessa forma que essas vagas, essas oportunidades, elas são preenchidas. E isso parte de uma boa rede de relacionamento, onde você se mantém ativo. Se você não está se mantendo ativo, né, você não vai ter oportunidade de chegar perto disso. E aqui, quando eu falo sobre rede de relacionamento, eu tô falando de networking, né? Networking, ó, net é rede e working é trabalhar a rede, fazer com que essa rede de pessoas te ajude e você também as ajude a crescer na carreira. E quem sabe, por quê? Porque quem sabe se conectar com as pessoas, naturalmente vai crescer mais rápido do que uma pessoa que não se conecta, que fica parado, vivendo a sua bolha corporativa. Quem sabe conversar, é lembrado durante oportunidades, promoções. Quem gera vínculo, relacionamento, vira aliado, né? Por exemplo, você trabalha numa multinacional e aí você é visto como um aliado, você se relaciona muito bem com o time global. Qualquer oportunidade que acontecer, seu nome vai ser o seu nome que vai ser citado, não vai ser da outra pessoa. O contrário também, se você não trabalha ativamente essa rede, possivelmente a pessoa sentada ao seu lado, se ela fizer isso, é o nome dela que vai, né, receber a oportunidade e não o seu. Então, atenção ao quanto que você vem trabalhando a sua rede. Então, você deve estar se perguntando, tá, mas e o inglês? Onde é que o inglês ele entra nisso tudo? O inglês, ele é a conexão dessas oportunidades. E aqui você consegue manter as conversas rodando. Você precisa, para tudo isso acontecer, você tem que ter método e você tem que ter um inglês de negócios. Você não vai chegar num networking para falar de banana, de pera, né? Você pode até falar de viagem,
e alguns elementos familiares, mas não é assim que a gente inicia de uma maneira estratégica. Então não adianta nada. O resumo da ópera aqui não adianta nada. Falar de flor, de fruta, cantar música, falar sobre os objetos do escritório, tipos de alimento, sendo que o que você vai efetivamente fazer é se mostrar como aliado e falar de negócios de uma maneira adequada. E começar muito bem é o seu starting point, é o caminho, é o início, tá? Só que não de maneira rasa. Então, você vai fazer assim, ó, ao invés, presta atenção agora quem quer parte de conteúdo. Ao invés de você começar com Hi, I'm Anna, I work in HR, não, você vai falar sobre a sua área de especialidade. Hi, I'm Anna, I specialize in Global Talent Acquisition. Global Talent Acquisition é RH, né? Quem faz a aquisição de talentos globais trabalha no RH. E aí vem o I'd love to hear more about your company and how your company is approaching leadership development, por exemplo. Então, veja, eu me apresento briefly, I introduce myself briefly, eu me apresento brevemente e logo em seguida eu quero escutar a pessoa. Então, quanto mais perguntas ou frases que me remetem escutar sobre o outro, melhor esse networking ele acontece. Agora percebe a diferença, né? Quando você você abre uma conversa de uma maneira mais profunda, de uma maneira estratégica também, mostrando interesse genuíno, isso faz com que esse networking ele seja fortalecido. Deixa eu te dar alguns modelos para que você possa trabalhar isso. Então, frases iniciais. Perguntas que você pode fazer depois que você vai se apresentar. Então, você apresentou. Hi, I'm Anna. I specialize in Global Talent Acquisition. E aí, você vai fazer uma pergunta para a pessoa, porque você precisa saber mais sobre ela. E para fazer isso, você pode perguntar, por exemplo... I read your article, or I read about your career, or I studied about your career. E aí você vai fazer uma pergunta. What is your take on? What is your take? É a sua opinião. Você quer escutar a opinião da pessoa. Então, what is your take on, por exemplo, what is your take on new trends in people development, por exemplo. Esse é um exemplo. Você também pode falar, I saw your recent post on LinkedIn. Ou seja, olha, estou prestando atenção em você. Eu recentemente vi o seu post no LinkedIn. E aí a sua opinião. I found it really... Daí pode ser insightful, pode ser useful, pode ser practical, pode ser straight to the point. São verbos, são adjetivos que qualificam aquele post que você leu. E aí a pergunta, but what inspired you to write this post? O que te inspirou? Você também pode fazer uma pergunta como desafios, né? Então, how do you see the biggest challenges in... E coloca a indústria, por exemplo, ou uma área da sua indústria. Nesse caso que eu tô falando de desenvolvimento de pessoas, a frase seria... how do you see the biggest challenges in people development in recent years, por exemplo, tá? Isso tudo faz com que essa conversa, ela fique mais autêntica, ela fique mais espontânea e você se demonstre uma pessoa que está interessada no que o outro está dizendo, certo? Agora, o que você vai falar para manter essa conversa, né? Porque normalmente você vai falar, a pessoa vai falar de volta e na hora que ela te responder, você precisa continuar isso, certo? Então, that's an interesting point. Ela falou alguma coisa, that's an interesting point. Você pode pedir para ela elaborar mais. Então, could you elaborate more on that? Ou, se você teve um desafio semelhante na pergunta do desafio, well, I had a similar challenge. E você vai contar a história. In our company, e você vai contar o que aconteceu. Ou, how do you see this trend impacting our business? Or how do you see this trend impacting our market, por exemplo? Se a conversa travar, presta atenção, tá? Se a conversa travar, você vai reativar a conversa. E para reativar a conversa, você vai usar o artifício by the way. A propósito, troca, né? Retoma o assunto ou retoma o assunto ou muda de assunto. Então, by the way, have you heard about... Ou seja, a propósito, você escutou sobre... Você pode trazer alguma coisa. Ou, speaking of... Por exemplo, speaking of people management in Asia.
né? Gestão de pessoas na Ásia. I'm curious to learn about your opinion on. Eu tô curiosa em saber a sua opinião. E essa conversa ela vai sendo mantida, certo? Agora olha só, o que todo mundo não, mas muitas pessoas não fazem é saber que o final da conversa é a parte mais importante para você manter esse relacionamento. Não é só, tá bom, nice talking to you, well, bye, it was really nice talking to you. Não é só, ok, bye, precisa ir além. E lembrar que o final é o começo de um estreitamento de relacionamento. E saber fazer de maneira adequada, claro, faz com que a sua rede de contato não seja somente uma rede de contato, mas uma verdadeira rede de networking onde você, a sua carreira, está se beneficiando e também está beneficiando e ajudando outras pessoas a crescerem, porque você, com toda certeza, na posição que você ocupa, você pode fazer tudo isso. Com o método IAC, It was really great. It was great meeting you. Que legal conhecer você. Let's stay connected on LinkedIn. Vamos se conectar, vamos continuar conectado no LinkedIn. I'd love to continue this conversation sometime. Let's keep in touch. Só que somente falar essas duas frases não adianta, né? Você tem que falar e fazer. Então, tenho lá, practice what you preach, né? Então, pratique aquilo que você prega. E practice what you preach significa que, se vamos se conectar no LinkedIn, quer dizer que você tem uma tarefa de casa para fazer, que é se manter conectado com essa pessoa. Então, você vai escrever para ela brevemente, falando que, a gente se encontrou. Quanto antes você fizer isso, melhor, né? Você consegue se manter. E aqui, olha só. Fazer tudo isso te coloca numa rota de efetivamente saber usar networking a seu favor. Quem não faz isso fica somente vivendo uma rede de contatos extremamente superficial. Daí o que acontece, né? Você só vai ser lembrado, só vai lembrar da sua rede quando você está passando por apuro? Não é assim que funciona, tá? Então, aqui você já viu um pouquinho de como que você pode começar, manter e finalizar. Um pouquinho, mas para você conseguir fazer isso, você precisa de prática, independentemente do nível do seu inglês, Se você tiver vocabulário adequado, estratégia correta, você consegue fazer isso tudo que eu te mostrei, tá? E é exatamente o que eu faço com os meus clientes do IAC, do método IAC, IAC significa Inglês para Ascensão na Carreira, e eu quero que você domine. Então, dentro do IAC, você vai aprender, você vai ver como é que você domina o inglês corporativo, como é que você faz networking e pratica tudo que eu te mostrei com muito mais profundidade, porque você precisa de prática para poder rodar tudo isso, e como é que você usa, né, a sua rede para ser reconhecido como profissional extremamente estratégico em inglês, né? A gente está falando disso em inglês. O que eu te mostrei aqui, ó, só um tantinho do que acontece dentro do IAC e um programa e um método todo focado 100% em contexto corporativo, como você viu, certo? Se você tá precisando de foco para resolver o seu inglês em contexto corporativo, eu consigo te ajudar. A palavra para você ter acesso ao meu time e a gente fazer uma sessão estratégica de carreira, identificando onde é que você está nesse momento, quais as necessidades que você tem, você vai escrever networking. Tem que escrever networking aqui no chat. Comentando aqui no chat, vai ter ali uma recepção, a gente vai te passar o passo a passo para você resolver o seu inglês nessa sessão estratégica de carreira. A parte mais importante não é uma sessão de venda, é uma sessão de diagnóstico para a gente identificar em que momento de carreira que você está vivendo, como é que está o inglês em relação a tudo isso, quais são as habilidades que você vai precisar desenvolver em inglês dentro desse contexto que você está trazendo, e a gente faz tudo isso de uma maneira ao vivo, é legal, eu gosto de identificar, entender quem são os clientes que eu estou ajudando, certo? Que assim eu consigo ser muito mais precisa, tanto para escrever estratégia, quanto a gente colocar isso tudo em execução, certo? Bem, a sua próxima